A todos os irmãos, os que estão aqui no Brasil, os que nos veem pelo YouTube, os de fora do país. Uma alegria poder estar aqui com vocês novamente e num evento tão significativo, né? O plano divino que nós vamos falar, o livro, ele é tido como um famoso comentário sobre a doutrina secreta, né? Sobre a existência de Dizian, contidos em A Doutrina Secreta. Ele abrange tanto a existência da cosmogênese quanto a existência da antropogênese. Então, ele faz um comentário geral. Obviamente, aqui uma advertência inicial é um ser que, depois de apresentada a doutrina secreta, ele estudou, fez suas anotações, tirou suas conclusões a partir da influência filosófica que ele teve, como Paulo falou na primeira apresentação, e trouxe para a gente um comentário sobre as instâncias. Cada um de nós é chamado a fazer esse caminho, né? A colocar à prova os próprios comentários do Barborca e não tomá-lo como uma substituição de aproximação da própria doutrina secreta. Às vezes, ele já começa dizendo que o livro foi formado pela complexidade que, às vezes, alguns têm de estudar a doutrina secreta. Mas é esse também a advertência que a gente quer colocar: nenhum livro, nenhum comentário ou nenhum manual pode substituir a própria aproximação com o texto raiz. Ele é libertador, ele tem sua energia própria. Ademais, se Barboca, como qualquer um outro comentador, cometer também alguma falha ou alguma limitação, pode ser que algum pesquisador futuro ou nós próprios possamos perceber isso, né? Quisera ter essa possibilidade, né? E advir isso. Mas isso é sadio no processo de construção do conhecimento, né? Se isso acontece assim, faz parte daquele processo, como disse a própria Blavatsky, nesse processo de encontro com a teosofia, separar o verdadeiro do falso e ver onde realmente estão as pérolas da sabedoria. Mas o texto do plano divino, ele é apresentado como um comentário à doutrina secreta, como uma testemunha de que o plano divino existe, esse grande plano de manifestação regido por leis, por princípios, por hierarquias, por forças ocultas intrínsecas a si, desde o seu próprio processo de manifestação, aliás, desde o seu pré-processo do seu estágio imanifestado até o seu estágio manifestado, leis intrínsecas a esse mesmo plano que rege e faz com que ele seja um todo organizado, uma vida universal. E assim possamos falar de uma vida universal, de uma vida una, de um princípio uno manifestado. Essas são as grandes linhas do plano divino. E a doutrina secreta testemunha isso, né? Testemunha isso. Então, o livro ele surge como um guia para aqueles que pretendem fazer um estudo e uma leitura mais aprofundadas sobre a doutrina secreta, né? E aí por isso também aquela nossa advertência de chegar e ter contato com o próprio texto, porque do contrário, se a gente vai estudar a doutrina secreta a partir do próprio comentário em que nós estamos tendo, nós não teremos chegado até o texto raiz. Muito embora todo o plano divino, o livro, ele é referendado por citações de A Doutrina Secreta. Um outro aspecto importante também é que, como eu falei, ele é escrito na forma de comentários à doutrina secreta. Então, nós vamos ver que a dinâmica que é apresentada em todo o texto é uma dinâmica em que ele apresenta o seu comentário, o comentário dele, do próprio Barborca, e uma citação da doutrina secreta, e assim sucessivamente, trazendo também, às vezes, algumas contribuições de outras tradições. Então, ele diz que, ele conta no início do livro que ele foi chamado, acho que em 1956, para uma escola de verão nos Estados Unidos para falar sobre a doutrina secreta, e no final da conferência, foi sugerido a ele que ele colocasse aqueles comentários, elaborasse um livro, né? E aí ele ponderou, começou a fazer, e
1961, saiu o livro, né? Saiu o livro Plano Divino. Então, ele segue uma dinâmica um pouco diferente do usual que nós costumamos ter, que é uma apresentação sequencial das três proposições que estão lá no proeme. Ele desenvolve o comentário sobre a doutrina secreta no plano divino a partir de assuntos que ele chamou de doutrinas, né? Então, o livro ele é organizado assim, por assunto, né? Classificado como doutrina sobre aqueles aspectos que estão na doutrina secreta. É por isso que ele já começa também, não com a primeira proposição fundamental, aliás, essa está no final do livro, mas com a segunda. Então, ele começa com a segunda, com a terceira, desenvolve toda uma série de doutrinas relacionadas a estas e finaliza o texto com na última parte do texto, apresentando o conceito da doutrina fundamental da primeira proposição, né? E aí está. Então, o propósito do livro é mostrar que existe um plano divino, né? E que as leis divinas elas são equivalentes a ele, a este plano divino, e nele operando, né? É facilitar, clarear a mente do estudante para essa realidade. E essa realidade, para muitos, ela é paradigmática, porque difere um pouco da pesquisa tradicional que cada um tem, principalmente se ele é adepto de algum ensinamento que toque um pouco, por exemplo, a algumas tradições religiosas mais populares, né? Então, na primeira, como eu falei para vocês, vou ser um pouco rápido, tentando passar aqui pelas 8 leis que ele apresenta como sintetizando o todo da doutrina secreta e que o livro está assentado nisso. A primeira que ele apresenta é a lei da periodicidade. E nessa primeira aqui, ele vai desenvolver a segunda proposição da doutrina secreta. A lei da periodicidade, como o que ele chama de lei, é como um princípio presente na própria manifestação, no próprio desenvolvimento do plano divino. E a doutrina é como se fosse o ensinamento que tenta explicar, referendando a identificação do funcionamento dessa lei em atuação, a tentar explicitar essa lei em atuação. Então, a primeira que ele desenvolve é a lei da periodicidade, né, que está ligado com a segunda proposição fundamental da doutrina secreta. A eternidade do universo como um todo, um plano, né, ilimitado, sendo periodicamente, como é colocado no texto da segunda proposição, cenário de inúmeros universos que se manifestam e desaparecem, né? Então, essa segunda proposição da doutrina secreta, ela estabelece a absoluta universalidade daquela lei de periodicidade, que tudo rege, né? Que tudo rege. Essa lei de periodicidade como algo necessário na natureza. E aí vamos observar isso nos diversos exemplos que podemos ver, nas alternâncias entre dias e noites, o fluxo e o refluxo da maré, o próprio estágio de manifestação de uma Manvantara e de um Pralaya, a manifestação de um período temporário em que nós assumimos um corpo e chamamos isso de vida, e o seu outro estágio também, que chamamos de morte. Então, tudo isso faz parte dessa grande lei de periodicidade que explicita na natureza a necessidade de uma constante renovação, né? De uma constante renovação. E aí, obviamente, a gente já vê outras leis também intrínsecas a isso, como a do movimento perpétuo e assim por diante. Então, ao mesmo tempo em que ele vai desenvolvendo a sequência de leis, onde uma fica ligada à outra, vai ser desenvolvida, a gente vai poder perceber também a interligação entre uma e outra, porque, afinal, nós estamos falando de um todo organizado, manifestado. Então, Blavatsky diz o seguinte: a doutrina secreta ensina que há um desenvolvimento progressivo de tudo, inclusive mundos e átomos, e não é possível
conceber o começo, nem imaginar o final deste desenvolvimento estupendo, né? Então, esse é o início da nossa discussão e o início de todo esse desenrolar. São ciclos dentro de ciclos, manvantras menores dentro de manvantras menores, estágios de vidas menores dentro de estágios de vidas maiores, e isso vai ser comprovado pelo próprio desenvolvimento da manifestação. A segunda ideia, a segunda lei que ele desenvolve é a lei do ajuste, né? Nós poderíamos dizer que nesse desenvolvimento e nessa necessidade de constante renovação, necessita-se também de ajustes, porque as forças inteligentes que estão aí atuando podem, e com o livre-arbítrio humano também, fazer com que a necessidade de algo maior atue, né? Então, a doutrina que ele apresenta, classificando a lei do ajuste, é a doutrina do equilíbrio e da harmonia. Eu peguei aqui uma citação das cartas dos Mahatmas para explicitar essa doutrina, porque eu acho fundamental o que o Mahatma coloca na carta 90. Ele diz o seguinte: leis imutáveis não podem nascer, porque são eternas e incriadas. Leis imutáveis não podem nascer, elas são eternas e incriadas, existem com o próprio vir a ser da manifestação. Impelidas na eternidade, e mesmo Deus, se uma tal coisa existisse, nunca poderia ter o poder de pará-las. Nós reconhecemos apenas uma lei no universo, a lei de harmonia, do perfeito equilíbrio, que estabelece uma justiça perfeita, né? Por isso a imagem também que nós utilizamos aí. Então, esse aspecto é fundamental. É fundamental porque nós vamos compreender principalmente a segunda e a terceira proposição em cima disso, de que há uma justiça perfeita que rege a tudo e que é mantido por uma lei maior, que embora esse equilíbrio seja estremecido, ele tende a voltar para a sua harmonia, né? Às vezes incompreensível aos nossos olhos, mas que ele sempre ocorre, né? Então, a terceira lei que ele apresenta é a lei da unidade essencial. Da unidade essencial. Existe uma unidade essencial em tudo que existe, né? Em tudo que existe. E essa lei, ela ilustra a operação, ela ilustra verdadeiramente, poderíamos dizer, a operação do plano divino, né? Porque a gente também poderia partir do princípio que cada entidade viva, né, ela vive sua vida no campo de uma esfera de um princípio maior. Ela tem sua identidade, mas ela vive o seu princípio de vida em uma esfera, em um campo maior. Ao mesmo tempo, isso só é possível porque essa vida una essencial já existe dentro de si. E isso vai justificar também uma outra lei que ele apresenta, que é a lei do progresso, né? Então, o princípio maior, ele mantém a esfera para os menores, mas aquela esfera menor, ela só é possível desenvolver porque ela dentro de si existe essa unidade essencial, essa identidade essencial. Então, embora a gente fale de uma multiplicidade na manifestação, a unidade não é rompida porque ela tem uma mesma identidade, né? Existe uma vida que permeia todas as partes constitutivas da natureza e faz com que ela seja um todo. Estou tentando correr aqui, mas vai ser difícil. Então, a doutrina que explicita essa unidade essencial é a doutrina das hierarquias, né? A doutrina das hierarquias que, então, a citação da doutrina secreta diz o seguinte: é sobre a base das hierarquias e dos números corretos destes seres, para nós invisíveis, exceto em ocasiões muito raras,
que é construído o universo inteiro em seu mistério. Então, inteligências superiores, forças superiores, que dão todo o desenvolvimento desde um ponto central e essencial, revelando, sem quebra da essencialidade, essa vida una, né? A outra lei apresentada é a lei do autodesenvolvimento. A lei do autodesenvolvimento, né? Essa lei, ela demonstra pelo anseio que faz com que cada entidade ela busque expressar-se de acordo com as suas próprias características essenciais. Dentro de cada um de nós, não é à toa aquela pergunta que a gente encontra às vezes, que se tornou até um chavão quando você estuda filosofia ou no nosso meio: quem eu sou? Quem você é? Né? De onde vim? Para onde eu vou? Isso tenta, de uma certa forma, resguardar essa verdade de que nós buscamos a essência que nós somos e nos expressar a partir do ponto essencial que cada um é, num sentido maior, né? Então, a vida já está ali presente e ela desenvolve-se como nós colocamos anteriormente. A doutrina que explicita isso é a doutrina da identidade essencial, né? O autodesenvolvimento, existe uma unidade essencial, essa unidade essencial passa por um processo de desenvolvimento, revelando ao mesmo tempo a sua identidade. Essa identidade pode, na manifestação, por exemplo, em cada um de nós, estar como que encoberta, né? Não visível, em potência, mas não necessariamente em átomo. Então, essa citação da doutrina secreta que diz o seguinte: cada átomo do universo tem a potencialidade da autoconsciência em si e é naturalmente impelido para esse processo de transformação. A outra lei, que é a lei do movimento, uma das mais belíssimas que nós encontramos na doutrina secreta, a lei do movimento, e a doutrina que é apresentada, o corpo de ensinamento que é apresentado, o ensinamento da mudança contínua, que diz o seguinte: é a vida una que é eterna, invisível e, no entanto, onipresente. E o seu único atributo absoluto, o movimento eterno, incessante em si mesmo, é chamado, em linguagem esotérica, de grande respiração, que consiste na movimentação perpétua do universo, no sentido de espaço ilimitado e sempre presente. O que é destituído de movimento não é divino, mas a verdade é que não há coisa alguma absolutamente imóvel dentro da alma universal. Essa lei é o movimento, aquele movimento eterno que nunca cessa, seja em seus momentos de expansão, seja nos seus momentos de contração. É uma lei que regula o próprio desenvolvimento dos inúmeros universos, como é apresentado por Blavatsky nos comentários. Então, o movimento poderíamos dizer, é a alquimia da lei que revela a identidade do ser em nós, porque esse movimento também pulsa. E aí a próxima lei que é apresentada, que é a lei setenária, e aí nesse capítulo, quando ele apresenta a lei setenária, ele desenvolve a partir da lei do princípio setenário várias outras doutrinas, a doutrina das esferas, das raças, das rondas, dos princípios, do pós-morte, dos locas e talas, vai falar de basicamente a Constituição setenária. O número 7, ele é muito significativo, porque a filosofia oculta assenta e procura explicar toda a manifestação, como nós colocamos aqui, uma citação, a partir disso. Então, na doutrina secreta, nós encontramos o seguinte: a Gênese universal tem como ponto de partida o 1, divide-se em 3, depois em 5 e finalmente em 7, que é o seu ponto culminante para volver a 4, a 3 e a 1. A outra lei que é apresentada, e aí nós já estamos chegando ao final, é a lei da compaixão,
e que dentro dessa lei da compaixão ele vai apresentar a doutrina das duas sendas, que vai ser desenvolvido por Sigling na sequência. E eu coloquei aqui uma citação de A Voz do Silêncio, porque eu acho extremamente significativa a apresentação como a Voz do Silêncio, a dimensão que a Voz do Silêncio apresenta à compaixão. A compaixão não é um atributo, é a lei das leis, a harmonia eterna, o ser de Alaya. Uma essência universal sem praias, a luz da justiça eterna, o equilíbrio de todas as coisas, a lei do eterno amor. E finalizando, a lei do vir a ser, onde nesse capítulo ele desenvolve a primeira proposição fundamental da doutrina secreta, e eu trouxe aqui um fragmento da primeira proposição para explicitar também o que é apresentado no capítulo. E ela apresenta aqui como a doutrina do conhecimento universal, a doutrina do conhecimento de Atma, né? Em nós. Há uma realidade absoluta que antecede todo ser manifestado, condicionado. Esta causa infinita e eterna é a raiz sem raiz de tudo o que foi, é ou será algum dia. A doutrina do vir a ser, de que o universo está passando por essa constante transformação, isso pode ser percebido ao mesmo tempo em que o ser humano se transforma de um ponto de vista de uma dimensão espiritual, pode ser desenvolvido através dos princípios da Gupta Vidya, da sabedoria universal. Esses princípios da Gupta Vidya estão explicitados da melhor forma possível para serem seguidos como um código de ética espiritual, da mais alta ética espiritual, na escada de ouro deixada por Helena Blavatsky. No final, ela diz que aqueles são os preceitos sobre os quais, preceito deixado pela sabedoria, a Gupta Vidya, que leva o homem até a sabedoria universal.